Olá, sou Felipe Campelo, aqui do canal Nós, e agora a gente está com uma dinâmica um pouco diferente, tempos de quarentena, cada um nas suas casas, gravando os vídeos, né? A gente está seguindo aí a recomendação de todos os especialistas da OMS e contrariando o presidente, né? E o vídeo hoje, na verdade, é sobre isso, essa reação avassaladora que teve esse pronunciamento, né, de Bolsonaro, e queria analisar, discutir um pouco com vocês o que é que está em jogo ali, o cerne e os problemas desse tipo de discurso. Por um lado, não há muita novidade. Esse modus operandi já desde as eleições, né, de ataque à ciência, às instituições, a própria, descreditando até mesmo o seu próprio ministro, né? Então isso é uma forma que o governo tem tido feito, né, continuou a fazer e agora novamente dobrando a aposta de falar para os seus, de radicalizar o discurso, inclusive mantendo esse ataque à imprensa, né, que também não é nenhuma novidade. Então, o que a gente vê por um lado não surpreende, mas o que está, de algum modo, que não é exatamente novo, mas que traz uma discussão importante, ainda mais num momento como esse de pandemia, é que ali houve uma sobreposição, em última análise, da economia diante da vida. Eu acho que essa dicotomia, né, entre economia e vida é o que merece ser debatido e tentar compreender melhor o que é que está acontecendo ali, né? Porque essa forma também de racionalidade, né, própria até do liberalismo econômico, que agora se escancara de uma maneira mais incisiva, ela não é segredo até mesmo nesse discurso, né? Vocês devem ter visto aí que Rodrigo Maia falou que, de algum modo, foi atendendo pressões fortíssimas do mercado financeiro, né? Tendo em vista que a Bolsa aí despencou pela metade, né? Em uma semana perdeu 70 mil pontos. Então é uma forma de atender certas pressões, mas que torna-se ainda mais questionável e fica realmente quase que assustador quando a gente está lidando com vidas, né, com pessoas que estão morrendo. Então, essa forma de um discurso de sobreposição da economia diante da vida, né, é um desses argumentos, né, que estão sendo utilizados nesse momento. Se a gente pensar, bem, o que é que importa aí quanto a Bolsa está perdendo diante do que vale uma vida? Alguns até tentaram mostrar que a partir um pouco desse discurso de Bolsonaro e até o que circulou aí de vídeos, né, dos empresários, que era como se as consequências da pandemia fossem até piores do que a própria epidemia, né? Então, se a gente pensar como uma crise econômica agora, da forma como ela poderia matar outras vidas, né? Isso foi um pouco o que foi aventado, poderia ser mais grave do que o que a gente está vendo agora com o coronavírus. Na verdade, isso é falso, não há nenhum estudo que demonstre isso, né? Tem a economista Monique de Bolle, a Mônica vem enfatizando isso de uma maneira mais incisiva, que não há estudos de que uma crise econômica ou mesmo uma grande depressão acarretaria aí mais mortes do que propriamente a pandemia, né? E até mesmo Henrique Meirelles colocou que a origem da crise ela não é econômica, ou seja, não é um resultado de medidas econômicas equivocadas que agora requerem outras medidas. Não, ela é causada por uma pandemia. Então, a reação de medidas econômicas tem que ser em torno de proteção da vida, né? São outras questões que estão em jogo, que não é só uma correção de medidas econômicas. Isso a gente está vendo completamente ausente nessa mentalidade. Se a gente radicalizar o discurso do liberalismo econômico, por essa lógica, a gente não tem como assegurar qual a importância, até mesmo moral, né, se a gente quiser, da vida. A grande dificuldade é essa questão de quanto vale uma vida. E isso, se a gente não associar um valor moral aí, né, fica muito difícil de ser respondido. Uma das correntes filosóficas que tentou debruçar sobre essa questão, né, o utilitarismo,
Jeremy Bentham, John Stuart Mill, eles pensaram, né, como poderiam fazer uma espécie de cálculo em que também esse sentido da vida pudesse de algum modo ser considerado. Por exemplo, se eu perco um ente querido, aquilo evidentemente causa uma forma de sofrimento em mim. Então isso é algo que é também tomado dentro do cálculo para se pensar o que significa perder uma vida, que não é simplesmente um cálculo econômico, né? Então o utilitarismo é uma corrente muito sofisticada, não vai dar para a gente explorar aqui, né, todas as suas nuances, mas é uma das que tentaram enfrentar como seria possível uma espécie de cálculo de perdas e ganhos. Mas o problema é que, pela lógica estrita do mercado, a gente não encontra um outro sentido de valorização da vida. Para dizer alguns exemplos, né, a Philip Morris, no começo dos anos 2000, na República Tcheca, o governo tcheco estava tentando aumentar a taxação sobre o cigarro, e aí eles tentaram encontrar algum argumento que impedisse isso e convocaram um estudo para ver qual seria o impacto econômico do aumento da taxação do cigarro. O que eles concluíram era que, para o governo tcheco, seria mais interessante manter taxas baixas de imposto, porque o que eles deixariam de ganhar, né, com o aumento, por não aumentar o imposto, era menor do que eles pagariam com as pessoas que não iriam morrer e que por isso iria ter um gasto maior de previdência social. Ou seja, com mais fumantes as pessoas morreriam mais cedo e isso economicamente seria vantajoso para o governo. Realmente, assim, da lógica estrita econômica, chega a ser bizarro. Um outro caso nos Estados Unidos, na década de 70, a Ford precisaria fazer um recall porque vários dos seus carros estavam explodindo os motores, né? Já tinham acontecido 500 mortes. O que é que a Ford fez? Levantou um estudo e aí chegou à conclusão de que o gasto que eles teriam para alterar todos aqueles carros, né, para fazer todas as modificações, seria menor do que os custos indenizatórios que eles teriam com aquelas pessoas que estavam morrendo. Ou seja, dentro dessa lógica financeira, não dá, em última análise, para a gente realmente aferir qual o valor e o quanto importa uma vida. O grande problema, então, do limite é da própria lógica dessa racionalidade que rege a perspectiva econômica. A lógica de mercado, Adam Smith, um dos pais fundadores aí do liberalismo econômico, né, ele tinha realmente uma ideia de uma noção de autointeresse, a própria ideia de mão invisível, que tem uma certa lógica que é da satisfação recíproca de necessidades. Eu não preciso aí produzir tudo o que eu quero, então você tem preferências plurais e o mercado de algum modo iria conseguir espontaneamente atender essas demandas. É evidente que isso não deu certo, né? Existe um ideal aí normativo, mas que na prática as carências evidentemente não são completamente satisfeitas. Mas o próprio Adam Smith ele escreve um outro livro, que não é só o Riqueza das Nações, mas como fundamento do livre mercado, que é a teoria dos sentimentos morais. A gente precisaria, então, para Smith, ter uma forma de coesão social baseado em afetos e sentimentos como empatia e solidariedade, que contradizem, de algum modo, essa lógica exclusiva do autointeresse. Então, a solidariedade é uma forma que a gente tem também de não somente se jogar nessa selva, né, mas de pensar uma coesão social dentro daquilo que cada um livremente pode querer empreender, pode investir, etc. O que acontece? A solidariedade, como vários exemplos que a gente viu ultimamente, né, mesmo no momento de crises, mas ela é muito contingente. A gente não pode depender, em momentos ainda como esse, né, simplesmente de espécie de caridade ou de boa ação, que às vezes parece mais uma espécie de simplesmente fazer com que empresários possam, dentro dos seus interesses, dormir com a consciência tranquila. Isso realmente não funciona, e quando a gente viu quando o bicho pega, como circulou aí em algumas nos vídeos, né, de vários empresários, a lógica econômica, o lucro, acaba prevalecendo. Então, a contingência da solidariedade, ela requer uma forma institucionalizada de solidariedade, que é o imposto. O imposto, tudo isso que tem sido debatido, como taxação de grandes fortunas, como renda mínima, que eu sou muito favorável e simpático à ideia, acho que
que a partir em momentos ainda como esse, pessoas com muita vulnerabilidade, pessoas que vão lutar para sobreviver, elas precisam encontrar alguma forma mínima, né, de garantias de condições materiais, e isso evidentemente não vem do mercado, vem do Estado. O Estado é que, a partir de medidas como imposto, como taxação, como renda mínima, pode garantir a sobrevivência nesses casos. Então, não se pode romantizar a solidariedade. A gente precisa de medidas efetivas que só pode vir por parte do Estado. E o que é que o Estado tem feito? Nada. Né? Pelo contrário, aquele artigo da medida provisória, que foi um escárnio, né, de suspender por 4 meses o salário dos trabalhadores, no mesmo dia caiu de tão surreal, né? Mas isso mostrava o que é que o governo brasileiro tem feito diante dessa crise, né? Uma preocupação que não se volta para a vulnerabilidade, para a proteção social, para garantias, mas que está se voltando aí para uma lógica de defesa estritamente econômica, né? Essa pressão que vem da economia e que não tem nada a ver com o valor da vida, né? Várias outras medidas estão sendo tomadas aí também nos Estados Unidos, o Banco Mundial, que também pediu a suspensão da cobrança de países ricos da dívida de países pobres, e são situações em que realmente a gente percebe que somente organismos, eu diria, não só nacionais, mas transnacionais, podem assegurar a sobreposição aí da vida diante de um interesse estritamente econômico. É evidente que essa racionalidade de lucro, de eficiência, eu diria até de tecnocracia, ela não considera um valor moral que a gente pode encontrar para o que significa uma vida humana. Eu concluo com uma lembrança do filósofo alemão Theodor Adorno, no texto A Educação Após Auschwitz. Adorno se pergunta por que aqueles engenheiros que constroem os trilhos para Auschwitz, eles não estão pensando no que vai acontecer com aquelas pessoas que chegam a Auschwitz. Não estão pensando que elas vão morrer. O que está interessando para os engenheiros é uma racionalidade estritamente técnica, instrumental, que é fazer com que eles cheguem com uma maior velocidade. Ou seja, uma lógica de eficiência daqueles trilhos. Quando a vida humana, portanto, ela é tirado do cálculo, né, você tem simplesmente um cálculo econômico que de nenhuma maneira poderá monetarizar ou encontrar um valor para o que significa, né, aquela vida. Na verdade, dentro dessa lógica, ela não tem valor nenhum, mas pelo contrário, a vida, ela justamente por não se adequar a esse cálculo, ela não tem preço. É um pouco isso que eu queria refletir com vocês hoje, queria saber o que é que vocês acham, né? Deixa aí seu comentário e vamos continuar esse nosso debate.